coloque. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Versículo 45. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Poderia sentar aqui, pessoal. Quando nós olhamos para o nosso mestre, para o Senhor Jesus, vemos nele um modelo em todas as coisas. Jesus é o padrão. Jesus, ele em tudo foi obediente ao Pai. Jesus, em todo o tempo que ele palmilhou na terra, ele honrou o Pai. A ponto de Pedro escrever que nele, na sua boca, não se achou engano. Ele em nada pecou. Por isso que ele é um padrão para nós. Qual é a nossa referência? A nossa referência é Cristo. Temos muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que marcaram história. Mas todos eles falharam em um ponto. O único que é perfeito, o Senhor Jesus. Podemos olhar para ele, como diz Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque com ele nós não nos decepcionamos. Nele não há falha, não há erro. Estamos em um tempo de crentes frustrados. E eu começo a palavra hoje dizendo sobre isso. Crentes decepcionados. Decepcionados com a fé. E alguns ainda têm, perdoam-se dizer, decepcionados com Deus. E às vezes eu faço a pergunta, mas o que foi que Deus te fez? Onde Deus errou com você? Onde Deus falhou contigo? Equivoca-se, porque foram os homens que erraram. Foram pessoas que falharam. E atribui-se a Deus algo que não é dele. Amados, precisamos entender. Nós estamos na terra. Aqui na terra o Senhor disse, Jesus ele disse, no mundo, na terra vocês terão aflições. Aceitar a Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, não é blindagem. Infelizmente, o evangelho diluído de hoje, o evangelho da prosperidade diz, quando você levanta a tua mão, agora você vai ter carro, você vai ter casa, você vai prosperar, não tem enfermidade, não tem doença, ninguém para na sua frente, você vai voar. Voar para onde? Não. Você vai passar por luta, vai passar por prova, vai passar por tribulação. É isso que a palavra de Deus diz. Pastor, mas então qual é a diferença? A diferença é que o Espírito Santo te capacita a você viver dia a dia, honrando ao Senhor em todas as coisas. A diferença do cristão e do mundano é que o cristão ele sabe que um dia tudo isso vai acabar e que tem uma recompensa lá no final. O mundano não, ele não tem esperança, ele não tem expectativa de coisas melhores. Agora o cristão não. Haja o que houver, se estiver alegre aqui na terra, tem uma alegria maior no céu. Se estiver triste, passando dificuldade, vai acabar, porque lá no céu o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Jesus é o nosso padrão. E esse texto que escolhi para falar com vocês hoje, para meditarmos hoje, nos mostra o quanto Deus cuida de nós, de maneira que às vezes não entendemos. O contexto que envolve a passagem lida, precisamos retroagir. O versículo 30 diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus, lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado, e ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte do lugar deserto. Olha que termina a parte B do verso 31. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. O que está dizendo aqui? É que o
ministério de Jesus era intenso, pastor. A multidão ia e vinha. Todos os dias, pessoas estavam ali em volta de Cristo. E os discípulos tinham, literalmente, uma agenda lotada. Jesus nunca teve problema de atender multidões. Ele nunca teve problema de atender pessoas. Seu amor, a sua graça, infinitamente, todos os dias estava disponível. Esse é Jesus que servimos. Às vezes a porta do templo fica fechada. Temos culto aqui no domingo, na sexta-feira. Mas escuta uma coisa, a porta do céu não fecha, irmãos. 24 horas aberta. 24 horas disponível. Jesus, ele está sempre disponível para nós. E a Bíblia está dizendo aqui que chegou um momento que Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, vamos repousar, vamos descansar. Nosso corpo precisa. E ele está reconhecendo que os discípulos estão cansados. Porém, todavia, a Bíblia diz no verso 34 que Jesus, quando desembarcou, o que ele encontrou? A Bíblia está dizendo que ele encontrou uma grande multidão. O que você faria? Você está de férias? É repouso, é descanso. E uma multidão lá te esperando. O que você faz? Ei, calma lá, gente. Hoje não, hoje eu estou de folga. Hoje é meu descanso, eu estou de férias. Não, a Bíblia diz no verso 84 que Jesus compadeceu-se da multidão. Jesus olhou para eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar coisa para eles. Ei, amados, Deus não nos olha como um pacote. Ele sabe o que aflige o nosso coração, a nossa vida, e Ele se compadece de nós. A pastora já disse aqui, compaixão é sofrer com. Deus, Ele entende o nosso sofrimento, Ele entende a nossa dor, de tal forma que Ele humanizou-se, tornou-se homem e viveu entre nós. Jesus sabe o que você passa. Jesus sabe o que é decepção, Ele sabe o que é tristeza, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser apunhalado. Sim, Ele sabe todas essas coisas. E Ele se compadece dessa multidão e Ele atende ela. Quando chega no final da tarde, os discípulos já estão desesperados. Olha, que tipo de folga é esse? Está mais movimentado que os outros. E ainda Jesus disse: não, ninguém vai embora sem comer. Ô Jesus, Senhor, o lugar é deserto, manda o povo embora. Não, eles não vão desfalecer pelo caminho. Escuta, Jesus, Ele sente por nós aquilo que as pessoas não sentem. É interessante, quando eu olho para a palavra, eu vejo Jesus cheio de compaixão, que se interessa pelas nossas coisas, mas ninguém se interessa. Pelos discípulos, olha, vamos embora. Cada um para casa de vocês. Jesus diz: não, ninguém sai daqui. Dai-nos vós o isso de comer. O discípulo bota a mão na cabeça e diz: não, Jesus agora é muito. Tudo bem, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele faz milagre, maravilha, mas não tem comida. Ele talvez é muito tempo que não tem comida. Jesus com 5 pães, 2 peixes, vai atender 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tudo aquilo que Jesus tinha marcado de ensino, de cura, de milagre, se tornou um momento agora de alegria, porque havia comida para todos. O gozo, a alegria, o riso, sabe aquele sentimento de prazer? É diferente. Isso nós nunca tínhamos visto. Isso é algo a mais. Foram marcados aquele dia. Sim, marcados pela grande multiplicação de pães. 5.000 pessoas sendo alimentadas com um cestinho de pão, com 2 peixinhos. E agora aqui, esse é o contexto, irmãos. O texto que eu li, o verso 45, diz que logo a seguir alimentou todo mundo. Agora sim, entramos naquilo que acabamos de ver. Após ter alimentado esses 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estamos falando de mais de 10.000 pessoas. Diz a Bíblia que Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto
Então ele despedia a multidão. Veja bem, Mateus, Marcos e João, os três evangelistas, apenas Lucas não narra esse episódio, mas os três evangelistas gastaram sua pena para narrar esse episódio aqui. E aqui, irmãos, tem inúmeras lições para nós aprendermos. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, diz a Bíblia que Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. O que significa isso? Jesus ordenou. Jesus deu uma ordem: entra no barco. Vão andando, vão para o outro lado. Então ele tem um alvo para chegar. Diz a Bíblia aqui que Jesus queria que ele fosse para o outro lado, para Betsaida. E ele manda que eles fossem sem ele. Ele mandou que os discípulos entrassem e seguissem por aquela trajetória. Mas aqui tem uma questão. Jesus insiste e diz: vai. A grande lição que eu aprendo, irmãos, existe um momento que Deus quer marcar a minha vida e a tua vida, e Ele estabelece para mim e para você caminhos diferentes, meios e trajetórias diferentes, que às vezes não entendemos. Então na hora de crescermos e pararmos de ficar discutindo com Deus. Tem crente que é igual criança pirracenta. Ele acha que sabe mais que Deus. Faz birra. Não, eu acho que é melhor eu fazer assim. E Deus está dizendo: não é dessa forma. Na lógica da coisa, era melhor eles fazerem o quê? Esperar Jesus, sempre andaram com ele. Não, nessa eu vou contigo. Mas Deus está dizendo: não. Dessa vez não. É vocês. Vocês vão sozinhos. Eu não vou com vocês dessa vez. Entrem no barco. Sigam adiante. Prossigam. Queridos, obedecer é melhor do que sacrificar. Estamos perdendo muito no nosso relacionamento. Sabe por quê? Porque nós temos um monte de opiniões. É a nossa lógica, é o nosso jeito de ver as coisas. Quantas vezes questionamos: não, eu acho que é melhor assim, eu acho que isso não dá certo. E questionamos a palavra de Deus, questionamos Deus. Lembre-se, a grande tragédia do Éden foi quando a serpente disse: foi assim que Deus disse. E ainda hoje encontramos os cristãos questionando: mas será que é assim mesmo que Deus disse? Mas será que é assim mesmo que a palavra diz? A estratégia da serpente é a mesma: criar dúvida no seu coração acerca da palavra. Foi Jesus que mandou eles irem. Foi Jesus que ordenou eles entrarem no barco. Era diferente, sim, mas é Jesus que está mandando. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos confiar no Senhor, obedecê-lo, independente de você compreender ou não. Agora tem uma questão a mais no verso 45. Ele manda que os discípulos entrem no barco, enquanto ele vai o quê? Ele vai despedir a multidão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo depois de ter passado o dia com eles, ter alimentado eles, Jesus estava ali para dar um abraço, dar uma fala. Sabe por quê? Porque Deus se interessa por pessoas. Deus se interessa por vidas. Deus se interessa por você. Deus se interessa por nós. Quantas vezes que parece que estamos solitários, sozinhos, e Jesus fez questão: discípulos, pode ir. Eu vou gastar tempo. Como pastor, muitas das vezes, lá no Brasil, acabava o culto. Aí você vai aprender um, vai aprender outro, e a família fica te esperando. E eu sei que é complicado isso. Não termina 9 horas. Está dando 10 horas e a gente está aprendendo ainda, e a família está te esperando. E isso fica uma pressão, é lógico. Como pastor, você está atendendo, você tem o amor de ouvir, de orar, de interceder, mas você está vendo que a família está sofrendo. Sabe o que eu penso? Jesus não queria os discípulos ali olhando, esperando: e aí, mas vamos embora? Não. Por isso Jesus já liberou os discípulos, porque ele queria dar atenção para cada um daqueles que ele estava esperando. Isso mostra que Deus tem interesse por nós. Deus te ama. Deus ama a tua vida. E Ele tem prazer de lidar conosco.
Ele não simplesmente fez um pacotão, vamos embora. Não. A Bíblia está dizendo aqui que ele ficou despedindo a multidão. Deu ordem aos discípulos e permaneceu ali com eles. Dando alguém, falando com cada um deles. Isso é amor ilimitado. Lembrando, se olharmos, a Bíblia está dizendo que ele tinha ido para descansar. E esse descanso foi quebrado. Pelo dia todo de ensino, de milagre, de multiplicação de pães. Final do dia ele continua despedindo. Agora vai dormir? Não. A Bíblia está dizendo no verso 46 que tendo-os despedido, depois que despediu todo mundo, a Bíblia está dizendo que ele subiu ao monte para orar. Queridos, como é que é o seu projeto de oração? Estamos findando 2025. E quantas das vezes que nós fazemos promessas para Deus, dizemos, olha, eu vou orar meia hora, eu vou orar uma hora, eu vou orar. Mas, no sentido prático da coisa, falhamos, deixamos para depois. Nós somos muito propensos, irmãos, de protelar. Essa coisa chamada procrastinação é o ato de lançar para depois, para mais adiante. E isso tem levado muitos crentes a viverem uma vida medíocre, empobrecida, uma vida raquítica, sem crescimento, sem desenvolvimento. Escuta, se Jesus, sendo Ele Deus, sendo Ele ungido com o Espírito Santo, Atos capítulo 10, verso 38 diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo de poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se ele teve essa unção do Espírito, ele orava. Quem somos nós, meus irmãos, de achar que vamos sobreviver a tudo isso, que vamos ser vitoriosos? Basta apenas orações flecha. Orei 30 segundos, pronto, o céu está todo aberto para mim. Fiz uma oração de 1 minuto e agora está. Não, amados. Eu preciso orar, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ter tempo com Deus. Eu iniciei essa palavra dizendo: Jesus é o nosso poder em todas as coisas. Jesus está cansado. Ele não despediu os discípulos para ir dormir um pouco, não. Ele despediu os discípulos para ir orar, para estar com o Pai. Eu aprendo aqui que o Senhor Jesus, no verso 34, está dizendo que ele estava com uma grande multidão. Mas quando a Bíblia diz no verso 46, está dizendo que ele foi sozinho para o monte orar. O que eu preciso, irmãos? Eu preciso aprender a lidar com multidões e ter meu tempo a sós com Deus. É bom estar com a família, é bom estar com a esposa, com os filhos. É bom estar com os amigos, é bom estar com os irmãos. Ei! Mas o seu tempo com Deus, o seu momento com Ele, a sua intimidade. Como vamos ter intimidade se nós não gastamos tempo com Deus? Quando você ama algo, você gasta tempo. Ou você amar o seu cônjuge, você casou-se para viver com Ele. E como é que está seu casamento com Deus? Como é que está seu relacionamento com o Senhor? Quantos crentes que passam dias e dias sem dirigir-se ao Senhor em um tempo a sós? Jesus, ele equilibra essa balança. Estava com as grandes multidões, mas ele estava também a sós com o Pai. É esse equilíbrio que precisamos ter. Não basta estarmos cercados de amigos, cercados de pessoas. Se nós não tivermos o nosso tempo com Deus, estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados a viver uma vida medíocre. Diz a Bíblia, no verso 47, que ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Então agora nós temos um momento que esses discípulos estão já lá no meio do lago, chegaram no meio do projeto. E aí Jesus, ele está sozinho. Há uma mudança
nesse cenário. O verso 48 diz que de madrugada os discípulos começaram a remar com dificuldade. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 18, João ele narra que aquele lago, aquelas águas, sofreram uma forte e intensa alteração. No verso 18, a Bíblia diz assim, que aquele local, que outrora estava pacífico, tranquilo, foi tomado por ventos fortes. Diz a Bíblia aqui no verso 18, o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Sim, um vento forte começou a soprar. O mar se levantou de maneira intensa. O barco era sacudido de um lado e para outro. Os discípulos estavam no barco. Jesus não estava ali com eles. Jesus ele estava orando. Ventos contrários se levantaram, ameaçavam a estabilidade daquele barco. Quando nós retroagimos e olhamos o começo da palavra, por que eles estão na tempestade? Por que eles estão ali? Escuta, não foi escolha errada, não foram decisões erradas. Não, eles estavam ali porque Jesus mandou eles entrar no barco. Nem toda tempestade significa que você está fora do projeto de Deus. Nem toda tempestade significa que você está fora da vontade de Deus. Existem momentos em que pela qual nós olhamos, parece que vai afundar, vai tudo sucumbir. E você pergunta, cadê Jesus? Como eu consegui chegar e entrar nessa situação? Lembrando, nós estamos falando de homens experientes. Eles conheciam aquele lago de uma ponta a outra. Mas essa noite era uma noite diferente. Essa noite eles foram marcados pelo medo, pela fadiga. Remavam e não conseguiam resolver. Tem momentos que a tua experiência não vai valer nada. Tantos e tantos anos lidando com situações e você não consegue resolver. Você olha para um lado, olha para o outro e você percebe, suas fichas acabaram. Já está quase na hora de jogar a toalha. Mas eu quero dizer para você, estamos terminando 2025. Deus não quer que você jogue a toalha. Tem um Deus do céu que tem o poder de intervir na tua vida. Nem tudo vai acabar no meio do lago. Não vai encerrar, não vai fechar. Porque você está no centro da vontade de Deus quando você está em obediência a Ele. Esses discípulos estavam ali porque Jesus queria eles ali. Escuta, há uma grande lição a ser aprendida. Não tem como você contar a história, não tem como você contar o testemunho se você não viver a história, se você não viver a experiência. Viver a experiência dói, machuca. Viver a experiência é você entrar na casa do oleiro e experimentar também as agruras, as dificuldades da vida. A grande questão é, irmãos, é que nós estamos querendo ter experiências sem pagar o preço. Queremos contar experiências sem passar pelo crivo da dificuldade, da prova, da luta. Para que possamos ser forjados plenamente em Deus, precisamos atravessar mares bravios, enfrentar a tempestade, enfrentar os ventos fortes, enfrentar os ventos contrários, debaixo da direção do Senhor nosso Deus. E quantos que infelizmente sucumbiram porque achavam que estavam sozinhos, que Deus não ia intervir, que Deus não ia fazer nada. O verso 48 do capítulo 6 de Marcos, a Bíblia diz assim, de madrugada, lá no meio da noite, está tudo escuro.
ventos soprando, água entrando dentro do barco. Escuta, água fora do barco é normal. O problema é a água dentro do barco. O barco sobre a água é natural. O problema é quando a água começa a entrar no barco. Aí a coisa aperta, aí a coisa fica mais difícil. E esses homens estão vivendo nessa aflição de a escuridão da noite, a ausência de expectativa, a ausência de solução. Mas o verso 48 diz que de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário. O evangelista está dizendo que lá no meio da escuridão, quando o vento soprava, quando ondas fortes se levantavam contra o barco, Jesus estava olhando. Jesus estava vendo eles. Não importa onde você esteja, Jesus te vê. Pode ter tempestade, pode estar escuro, ninguém está te olhando, mas Jesus está te vendo. Ele não vê só o externo, ele vê lá dentro, ele vê o coração. Jesus, ele vê a aflição desses discípulos que remavam com dificuldade. Oh, amados, tem momentos que a vida cristã parece que a gente rema não vai para lugar nenhum. A gente faz, parece que não acontece nada. Jesus te vê. Ele vê teu esforço, ele vê tua oração, ele vê tudo aquilo que você faz, e parece que nada acontece no mundo espiritual. Ei, amados, tem um tempo de Deus. Deus está nos forjando, Deus está trabalhando em nós. Lembre-se, para Deus nos usar, primeiro Ele precisa trabalhar em nós. Ele vai trabalhar no vaso, Ele vai forjar o vaso. Ele vai nos preparar para aquilo que vem adiante. Os discípulos ali naquele momento, se eles não passassem por aquilo, eles não teriam tido a experiência que tiveram. Se você quer ter experiência com Deus, não reclame, não murmure. Agradeça a Deus por cada dia. As lágrimas estão rolando, as coisas estão apertando, amigos te deixam, amigos te traem, pessoas te massacram. Saiba agradecer, não murmure. Os ventos podem se levantar, mas Deus continua sendo Deus. Jesus estava orando lá no monte, mas ele contemplava, ele olhava, e ele sabe qual é o nosso limite. Deus sabe quanto nós aguentamos. Foi Jesus que colocou eles ali. Foi Jesus que mandou eles para lá. Jesus chegou no tempo que é o limite. Então, se você está na prova, se você está na luta, saiba, Jesus sabe que você aguenta. Então, em nome de Jesus, permaneça. Fica firme. Espera a chegada do Mestre. Espera o momento que Ele vem te socorrer. Aqueles homens que estavam encharcados de água, roupa molhada, aflitos, sem saber o que fazer. Jesus está lá na margem. Na escuridão não podiam ver, mas Jesus estava vendo eles. E eu digo para vocês, irmãos, quantos leitos que estão molhados de lágrimas, de desespero, quantos quartos que tem soluços, gritos que parece que ninguém ouve, mas o Deus dos altos céus, Ele contempla cada um de nós. Ele vai nos recônditos dos lugares secretos onde ninguém vê, e Ele consegue te ouvir no seu clamor, na sua angústia, na sua dor. Deus está presente. Eles não sabiam, mas Jesus estava vendo eles. Eles não percebiam, mas Jesus estava ali. E diz a palavra de Deus no versículo 48 que Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Você sabe que pela lei da gravidade nenhum ser humano consegue andar sobre as águas. Mas o Senhor Jesus, Ele vai fazer aquilo que é impossível. Ele vai agir dentro daquilo que nem eles tinham expectativa. As águas, aquele estado líquido dela, vai ficar firme como um sol debaixo dos pés de Jesus. E ele vai caminhar por sobre as águas, vai andar por sobre as águas para socorrer aqueles que estavam debaixo de aflição. As águas tiveram que se submeter
as águas estavam trazendo desespero. O vento jogava água para dentro do barco e colocava eles em perigo. Essas mesmas águas que afligiam os discípulos tiveram que submeter aos pés de Jesus. Tudo está debaixo dos pés do nosso Senhor. Você tem um Deus soberano que controla todas as coisas. Você tem um Deus que tem o controle de tudo. Deus não perde o controle desse mundo, irmãos. Às vezes os crentes acham que, parece que a coisa está sem direção. Não. Tem um Deus assentado no alto e sublime trono. Ele permanece, Deus soberano. Basta uma palavra dele e ele inverte tudo, ele muda tudo. Há um Deus do céu que não muda. Ele diz: eis que eu sou o Senhor, eu não mudo. Ele permanece o mesmo Deus, Criador, provedor, sustentador. Do nada ele trouxe a existência ao universo. Ele sabe cuidar de mim, ele sabe cuidar de você. Ele sabe cuidar de cada um de nós. E é por isso que quando eu olho para esta palavra e vejo essa graça manifestada, indo ao encontro dos discípulos, no desespero, no sofrimento, na dor deles, Jesus vai andando em direção a eles. Mas aqui acontece algo que é surpreendente. O verso 49 diz que eles, porém, vendo, quer dizer, primeiro aspecto, eles viram Jesus. Eles vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Viram, conjecturaram e passaram a gritar. Ei, quantas vezes que nós nos desesperamos, achando que a coisa vai piorar. Outrora eles gritavam com medo da água. Agora eu grito por causa da solução. A solução está chegando. Mas eles achavam que era um fantasma. Eles achavam que era mais problema. Se antes eles tinham medo por causa da água, agora vem um personagem andando sobre as águas. Agora se torna um problema maior para eles. Aqueles homens gritando desesperadamente como meninos, como crianças. Quantas das vezes a sua fragilidade se revela exatamente no tempo mais difícil da vida? E às vezes queremos esconder a nossa fragilidade. Queremos mostrar para todo mundo que somos fortes. Tem um autor de um livro que disse que o ser humano, ele costuma usar máscaras quando ele sai de casa. Ele coloca uma máscara de sorriso. Chega no trabalho, tudo bem, beleza. Mas quando ele chega em casa, ele vai encarar a sua realidade. Tem um homem destruído, tem uma mulher destruída. Em meio ao seu sofrimento, à sua dor. Escuta uma coisa. Deus está te chamando para você encarar a sua realidade. Tem um Deus que vai trabalhar na tua vida de maneira que você não vai precisar procurar máscara. Você não tem que mostrar para ninguém, para as pessoas, que você é forte, que você é poderoso. Poderoso é Deus. Poderoso é quem nos sustenta. Poderoso é quem nos levanta, quem nos ergue. Poderoso é aquele que nos dá graça para enfrentar a tribulação. Paulo, ele dá um grito para o céu e diz: Senhor, afasta de mim esse espinho. Ele dá um grito por 3 vezes, ele ora. E do céu vem a resposta: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas eu preciso admitir, eu preciso reconhecer as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Aquele momento estava estampado a fragilidade dos discípulos. Os homens que eram tão grandes, eram tão, mas aquele momento era desesperador. Medo, pavor tomou conta deles. Mas diz o verso 50 que pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles: não temas, sou eu. Glória a Deus. O que Deus diz para nós: não tenha medo. Sou eu que estou no controle. Sou eu que cuido de você. Cuido do teu trabalho, do teu sustento. Sou eu. Sou eu que cuido da tua família. Sou eu que cuido da igreja. Sou eu que tenho o controle de tudo. Aquieta tua alma, aquieta teu coração. Não tenha medo. Sim. Jesus está convocando os seus discípulos para vivenciar esse momento novo. De não
desenvolveram nele. Agora o evangelista Mateus. Mateus ele vai contar uma particularidade. Uma situação que os outros evangelistas não falam. Diz a Bíblia no capítulo 14 que ocorreu um outro episódio nesse momento. Todos com medo, apavorados, pensando que é fantasma. E quando Jesus disse, sou eu, verso 28 do capítulo 14, nos diz que Pedro, o porta-voz do grupo, ele levanta a voz e diz, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Meu Deus, parece que despertou em Pedro agora uma fé inabalável. Cresce nele agora um momento de uma experiência. Pedro é atraído por uma fé. Deus quer que no meio da tua luta, da tua dificuldade, a fé brote dentro de você. Ei, luta, problema não vem para nos matar, irmãos. Vem para nos fazer crescer. Vem para nos fazer nos tornar mais experientes. Não, Deus não quer te matar com a luta. Deus não quer te matar com a prova, não. Deus quer que você saia mais maduro. Era espantoso ver aquele ser andando sobre as águas. Agora Pedro está dizendo, Senhor, se é o Senhor que está andando ali, me coloca isso. Eu quero viver isso. Eu quero fazer isso. E é só Pedro, é só Pedro que está pedindo isso. Os outros devem estar olhando, olha, Pedro está demais hoje, né? Pedro está inventando moda. Verso 29 diz, Jesus diz, venha. Olha, tenta imaginar assim. Não acabou, irmãos. O barco está balançando. Tem água entrando no barco, o vento está soprando. Como é que desce no barco desse? Como é que coloca a perna para fora? Pedro sabe o que é mar. Ele sabe o que é água. Você sabe o que é isso. Mas Pedro, tomado pela palavra que Jesus disse, vem. O verso 29, de maneira muito resumida, ele diz assim, e Pedro descendo do barco, ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Tá, mas deixa eu esmiuçar isso. Imagine a cena. Vento soprando, pavor, medo, todo molhado. Pedro tira uma perna para fora. Não sabemos a que altura que era esse barco, mas ele tem que descer até as águas. E quando ele coloca o pé nas águas, ele não afunda, ele é pescador. Ele sabe que isso é impossível. Mas quando ele pisa, tem solidez debaixo dos seus pés. E ele não afunda. Ele dá um passo, 2, 3, ele vai em direção ao mestre, andando por sobre as águas. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Tem um Deus que coloca a mão dele debaixo de você, para você não cair. É isso que está te sustentando. Quando você está andando em meio à fragilidade, todo mundo vai dizer, vai cair, vai afundar. Mas se ele coloca a mão debaixo dos seus pés, te sustenta para você não afundar. A expectativa de todos é Pedro vai afundar. Mas para a surpresa de todos os discípulos, ele anda por sobre as águas. E ele vai andando ao encontro do Senhor Jesus. Mas aí diz a Bíblia, verso 30, reparando porém na força do vento, ele teve medo. Estava tão bonito, estava tão bom. Mas naquele momento que Pedro está caminhando, a Bíblia está dizendo, o vento sopra forte. E ele olhou e começou a afundar. Seus pés já resvalaram. Seus pés começaram a afundar nas águas. Quando começou a afundar, se você puder, olha para a tua Bíblia no verso 30. Começando ele a afundar, o que ele faz? O que ele fez, gente? Ele gritou. Ele gritou, Senhor, salva-me! Eu vou abrir aqui um adendo para mim e para você. Quantos crentes que estão morrendo por causa do orgulho, que não conseguem gritar, me ajuda, eu estou afundando. O orgulho não permite pedir ajuda. Escuta, irmãos, é decepcionante para Pedro, porque imagine, caminha comigo, Pedro está fazendo algo que ninguém nunca fez. Ele está andando por sobre as águas, seu coração
Senhor Jesus. E de repente ele começa a afundar. Epa, se eu pedir socorro agora, que vergonha. A turma vai rir de mim. Eu vou virar piada dos discípulos. Ei, amados, é melhor você virar piada e ser salvo do que você tentar salvar a sua reputação e perder a sua salvação. Pedro não está preocupado com piada que vão dizer. Pedro não está preocupado com o que vão falar depois. Ele está preocupado. É sobrevivência dele. Glória a Deus. E é por isso que ele grita: Senhor, salva-me. Ei, tem momentos da vida que nós precisamos gritar para o céu. Tem momentos da vida que nós precisamos reconhecer que as coisas estão mal, estão afundando. Jesus prontamente, verso 31, prontamente ele estende a mão, segura ele. Por que você duvidou, Pedro? Vem. Ele levando Pedro. Verso 32 diz: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Qual é a grande lição, irmãos? Peça socorro quando você precisar. Peça socorro quando os seus pés resvalarem. Quando você começar a afundar, não deixe afundar primeiro, não. Não morra afogado. Não vive com vergonha de pedir socorro. Não se importe com o que os outros falem. Importe com sua vida, com sua família. Eu sempre digo como pastor que a pior tragédia para mim, pastoralmente falando, é quando alguém entrava no gabinete. Não era para pedir ajuda, era para dizer: pastor, estou divorciado. Pastor, estou divorciado. Meu casamento acabou, minha família acabou, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E tudo que eu e minha esposa tinha que dizer: por que não pediu ajuda? Por que não compartilhou antes? Por que não veio antes? Já não dava para fazer mais nada. Pedro, antes de morrer, antes que as coisas ficassem totalmente sem controle, ele pediu ajuda. Está na hora de você entender. 2025 está acabando. Talvez você lutou durante 2025 inteiro e percebendo seus pés estão resvalando, você está afundando, você não consegue sair disso. Está na hora de pedir socorro. Está na hora de gritar: Jesus, me ajuda. Eu não quero afundar 2025 e não quero entrar 2026 afundado. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero voltar para o barco. Eu quero caminhar. Eu quero chegar lá. Deus não vai te deixar para trás. Ele não nos abandona no meio do mar agitado. Tem um milagre de Deus para a minha vida, para a tua vida. E diz a Bíblia que quando Jesus sobe no barco, o vento passa. O vento cessa. E aqueles que estavam no barco disseram: verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Qual é a lição, pastor? O que temos a aprender aqui? Eles reconheceram a divindade de Cristo no pior dia da vida deles. No pior momento da vida deles, quando eles pensaram: acabou, vou morrer. O barco vai afundar, não tem mais jeito. Aquela noite terminou com uma revelação: Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus. Escuta, no teu momento difícil, Deus ele quer se revelar para você que Ele é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso. É isso que Ele quer marcar, Ele quer inserir, Ele quer deixar essa marca impregnada em você. Ele não falha, Ele não erra, Ele não se equivoca. Deus nunca chega atrasado conosco. Ele chega na hora exata, no momento exato. E Ele vai cessar a tempestade. Obrigada, Jesus. Saiba, tem um tempo para as coisas acabarem. Você só precisa caminhar. Você não pode desistir. Mas chega um momento que ele entra no barco e acaba a tempestade, termina tudo. Se coloca de pé. Feche seus olhos. Deus quer renovar teu coração, Ele quer renovar a tua vida. Ele quer renovar o teu interior e trazer sobre você um tempo novo. Você vai terminar esse ano renovado.